Oi meninas, boa tarde, boa tarde. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. Eu também estou muito bem, graças a Deus, né? Estamos aqui mais uma semana, né? Mais um dia abençoado. A gente ter um bate-papo gostoso, né? Eu aqui na intenção de te inspirar, né? De te inspirar para que você, através de eu contando, né, as minhas experiências, para que você possa se inspirar e para que você venha a colocar em prática aí dentro da sua situação, né? Para que você possa de repente se inspirar a fazer algo novo, algo diferente, né? Cada um tem o seu jeitinho de fazer, cada um tem a situação, mas se você for ver o jeito de interagir com essas situações, né? Sempre tem um jeitinho melhor da gente interagir, então que eu possa te inspirar e de alguma forma te ajudar aí, né? E como eu tinha falado para vocês, eu tinha comprado um microfone, né? E eu comprei. E só que assim, eu fiquei tão ansiosa na hora de comprar, tão ansiosa, que assim, tinham várias opções, né? E agora tá usando aqueles redondinhos assim. Aí eu toda empolgada para comprar e tal. Aí fiquei lá escolhendo. Gente, eu fiquei tão assim, eu coloquei como uma coisa tão grande, tão maior, eu fiquei tão assim, tão eufórica, tão assim, tão assim, tão assim, que eu acabei escolhendo errado, né? De uma forma, de uma certa forma me ajuda, porque assim, ele tem várias entradas. É uma entrada Bluetooth que serve para um tipo de celular, vamos supor, celular A e celular B. E tem um que vem com as duas entradas, A e B. Eu precisava do de duas entradas, A e B. Só que na hora de comprar eu não prestei atenção, né? E parece uma coisa boba isso, parece uma coisa besta, mas é isso que a gente faz com as coisas. Quando a gente coloca as coisas como muito grande, muito importante, nossa, ai, ai, como se fosse uma coisa tão assim, né? Então eu acabei fazendo a escolha errada, que ao mesmo tempo não é tão errada assim, porque tá sendo útil para mim, para usar no outro celular, tá sendo útil, né? Eu consigo usar para fazer as gravações das minhas mensagens, né? Dos meus poemas, então tá sendo útil nesse sentido, para mim gravar reels, mas aqui no ao vivo é outra entrada, então eu tô sem um microfone. Mas, na verdade, o que acontece? Para fazer aqui o ao vivo, eu queria mesmo era sabe aquele microfone de mesa que a gente faz, que a gente vê os pessoal que é gamer usando aqueles assim. Eu queria daquele. Só que eu não comprei desse, por quê? Porque eu fiquei com vergonha. Eu falei assim, sei lá, eu vou chegar lá e vou usar esse microfone desse tamanho, né? Vai ficar meio esquisito, mas é o que eu queria. Era esse. Então, de uma certa forma, eu acabei comprando errado, e esse errado foi bom, porque eu quero é o outro. É bem melhor, porque aí eu coloco aqui a mesa, coloco ele, e aí fica melhor para conversar, né? Ele pode ser usado no computador também, ele pode ser usado no celular, enfim, ele tem várias funções. E é o que eu queria. O som é muito bom, é muito bom. Fica parecendo som de estúdio, né? E na hora que tiver tudo arrumadinho, tudo montadinho, aqui no meu cantinho que eu converso com vocês, eu preciso. Essa casa aqui precisa de passar uma tinta, sabe? Porque tá frio e aí com esse frio dá uma umidade, então fica embolorado. Eu já fiz a limpeza, né? Tirei como é que fala, mofo, ainda tem uns cantinhos que tem, mas precisa mesmo de pintura, porque com a umidade deu uns, sabe, quando incha assim a tinta e cai, né? Então fica aquele aspecto assim de casa abandonada, é ruim. E por mais que a gente deixa tudo limpinho, por mais que deixe tudo arrumadinho, parece que não tá por causa da parede. Então, assim, são duas paredes, do meu quarto e do quarto da minha filha, que eu vou ter que pintar. E aí fica tão gostoso, né? Dá até pra colocar uma cor diferente, né? Tem que ver com o dono da casa se pode colocar uma cor diferente pra dar um up. Então vai ser muito bom, né? Então aí vamos ficar assim com um cantinho certo, arrumado, para a hora que der vontade vir aqui falar, né?
E é isso. E o que eu quero dizer com isso, com essa compra do microfone, né, que eu falei e tal, tem a ver com tudo na nossa vida. Toda vez que a gente coloca a situação muito maior do que a gente, como se fosse uma coisa muito extraordinária, a gente faz isso com as pessoas também. A gente coloca as pessoas como uma coisa muito grande, muito extraordinária. A gente acaba fazendo as escolhas erradas. Ao invés da gente consultar o nosso mundo interior para fazer as escolhas de acordo com a nossa vontade, de acordo com a vontade ali de alma, do que precisa ser feito, a gente escolhe de acordo com o outro. Porque você colocou ele tão como uma coisa tão assim, tão assim, tão assim, que você tá tão voltada para lá, para fora, que você acaba fazendo a escolha, vamos dizer, entre aspas, errada. Porque com tudo a gente aprende, né? Até com os nossos erros ensinam a gente. Então, mas assim, só que aí o que você faz? Quando você está voltada para o seu mundo interior e faz a escolha de acordo com o seu mundo interior, de acordo com o que precisa, você economiza tempo, né? Você economiza tempo, economiza dinheiro, né? Então você já vai direto ao ponto, já faz o que precisa fazer e pronto, acabou, vou fazer outra coisa, entendeu? Então assim, não vale a pena. Nada é maior que você, nenhum problema que você está passando é maior que você, sabe? É só uma situação. E aí, a partir do momento que você olhar essa situação aí é, como só uma situação, que tudo tem jeito, ela vai ser resolvida assim, seja um problema financeiro, seja um problema no seu relacionamento, seja também um problema de saúde, seja lá o que for. Tudo tem jeito nessa vida, né? E o que você faz quando você tá assim, quando a coisa tá muito assim? Você fica eufórico, você fica preocupada, ou você fica deprimida, né? Então, por quê? Porque você tá fora, né? Você tá fora daqui. E essa situação, ela tá justamente pedindo para que você volte para aqui, né? Na situação que eu estava falando do microfone, que parece besta, mas não é, o que eu tinha que fazer? Parar, ficar calma, tinham várias opções, mas a opção que eu queria eu sabia qual que era, e eu deixei de lado aquilo que era para eu fazer, que eu sabia que era o que ia me contentar, e era o que ia resolver realmente aqui a situação, para o que eu estou precisando, eu deixei de lado e fui atender a minha vaidade, né? Do que os outros vão pensar com o microfone desse tamanho ainda colorido, né? Ah, que eu sou assim mesmo, gente. Eu gosto dessas coisas assim, bem assim, uhul, bem drag. Ah, eu adoro. O microfone é todo colorido. E eu vou precisar dele. Que aí eu coloco ele ali, né? Ele tem um negócio assim, aí fica aqui. Eu quero aquele. Não é eu quero. Sabe assim? A gente sabe quando é uma coisa que é real e verdadeira, porque tá aqui. Sabe assim? Quando você olha na vitrine, você fala, nossa, amei aquela roupa. Pode vestir que ela vai ficar linda, porque parece que você sabe que aquilo é aquilo ali, né? Você sabe tanto que que quando você veste cai como uma luva. E assim né? Quando a gente está voltado para o nosso mundo interior, a gente faz sempre a escolha certa, né? E mesmo que você faça a escolha voltada para o mundo, voltada para o outro, né? Voltada ali sem consultar aqui, mesmo assim você vai lucrar, porque tudo vai te ensinar, assim como eu aprendi, né? A prestar atenção, né? E a fazer o que precisa fazer. Mas foi muito bom, porque agora eu tenho um que é portátil, né? Quando eu sair, quando eu estiver fazendo alguma coisa, estiver num lugar bonito, tiver vontade de falar com vocês, eu tenho ele ali na portátil ali para falar. E vou ter um aqui em casa, né? Que vai ficar aqui como no estúdio pra gente conversar. Então, assim, a gente sempre ganha. Então, olha para essa situação e fala assim, ou para sua doença e fala, olha, conversa com ela, né? Você fez escolhas erradas, vamos dizer, entre aspas, por isso que você está nessa situação, né? De repente, na questão financeira, você não teve respeito com o seu dinheiro, ou você ou né, você gastou mais do que você podia, enfim. Seja lá a situação que for, se você está doente também, é porque você fez escolhas que não tem a ver com você, porque a doença vai muito além, né, é muito mais, tem muito a ver com o seu, é o seu corpo contando para você
aquilo que você tá fazendo. Se você tá se sentindo muito bem, muito disposta, tá cada dia mais bonita, tá com a pele vistosa, o seu corpo tá falando para você que você tá fazendo as escolhas certas, de acordo com o seu mundo interior. Começou a ficar doente, começou a ficar, sabe, você vê que a pessoa é bonita, mas você vê que ela tá feia, tá esquisita, tá desarmônica, ou você vê que aí, ou você começa a ter alguma doença, tá ficando muito gripada, sei lá, seja o que for, é o seu corpo falando, olha, você tá fazendo escolhas erradas que não tem a ver aqui com a gente. Volta pra cá que eu vou te contar tudo. Aí você para, você começa a ouvir o seu corpo e você vai saber o que que você tá fazendo, né? Muita gente aí estressado, deprimido, por quê? Porque tem vários motivos, né, gente? E aí é com a pessoa que tem que parar e se ouvir, né? Ter sempre esse momento, como eu sempre falo e eu sempre vou falar, né? A gente precisa ter esse momento da gente com a gente. É muito importante. Que como que você vai se ouvir se você está o tempo todo com a sua atenção voltada para o outro? Você está sempre prestando atenção no outro, nas situações dos outros e nunca volta a sua atenção para você, né? Você precisa ser atenciosa com você, né? Sem caridade não há salvação. Essa frase aí, ela é muito bonita, mas a caridade que você vai fazer é com você. Esse carinho na sua, sabe? Voltar para você, dar atenção para você. A pessoa mais próxima é você, né? Quando você quiser olhar nos olhos do seu próximo e fazer o bem sem olhar quem, olha no espelho, que você vai ver que a pessoa que mais precisa desse bem que você tanto quer fazer é você mesma, né? Que tá aí o tempo todo abandonada, sem atenção, né? Precisando de carinho, de aconchego, e o que vai preencher é o seu, né? E eu queria passar para vocês uma coisa que eu venho fazendo comigo e que está me ajudando muito, né? Mas assim, como eu falo, não adianta você fazer um banho, não adianta você fazer uma meditação, não adianta nada disso se você não fizer as ações que você precisa fazer. A gente sempre sabe aquilo que a gente precisa fazer. Quais são as decisões que você está adiando na sua vida? Quais são os nãos que você precisa falar aí para as pessoas? Quais são os sims que você precisa fazer? Quais são as coisas que você precisa fazer para te alegrar, que vão fazer seus olhos brilharem, que vão fazer você sorrir? Quais são? Tanta coisa que você está adiando, que você está fingindo que você não está vendo, mas no fundo a gente sabe. A gente sempre sabe aquilo que a gente precisa fazer e a gente fica enrolando, enrolando, enrolando. Então, assim, essas ações são necessárias, né? Para que você se sinta bem e para que as coisas aconteçam, né? Para que novas coisas aconteçam, a gente precisa fazer coisas novas, né? Não tem como a gente ter resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Então, faça algo diferente por você, faça aquela coisa que tá aí, fica aquele incômodozinho, fica aquela coisinha aí te motivando a você levantar e fazer por você. Só você tem essa resposta, né? Não adianta você perguntar para o padre, para o pastor, eles vão te orientar, né? Eles vão te dar uma palavra super bacana que vai te confortar, mas é só por um momento, porque a ação necessária está aqui nas suas mãos. A única pessoa que pode fazer por você é você, né? Por mais que as pessoas te amam, as pessoas demonstram, nossa, quanta gente carinhosa, quanta gente bacana a gente tem, né? Sempre tem um anjo ali que sempre tem. A gente sempre tem uma pessoa que gosta muito da gente, que demonstra muito isso e que você sabe que ela tá ali, né? Mas só que essa pessoa não tá aqui dentro, ela não tem como fazer por você aquilo que você precisa fazer. Só você pode fazer. Então escolha, preste atenção naquilo que você está escolhendo. Se você está escolhendo de acordo com o seu mundo interior ou se você está escolhendo voltado para o outro, né? Preocupada com o que o outro vai falar, preocupada com o outro vai pensar. Oi, música, boa tarde. Então, assim, sempre se atentando para você, para o seu mundo interior, entendeu? Então, assim, não volta sua atenção para o mundo, não, sabe? Fica muito focado em você,
fica muito focado naquilo que te faz sentir viva. Não preocupa com o que o outro vai achar, porque todo mundo tem opinião. Todo mundo sempre vai achar alguma coisa. Mas presta atenção, tudo aquilo que a pessoa acha tem muito mais a ver com ela do que com você, né? De repente a pessoa vai te criticar, vai te achar uma, ai, que pessoa boba e tal, mas aquela situação tá mexendo com ela. Que você é uma pessoa de coragem, você é uma pessoa, né? Sei lá, começou uma coisa diferente. Então a gente sempre mexe com o outro, seja para motivar ele a fazer, ou seja para ele ficar fazendo fusquinha, te criticando, mas isso também tá mexendo e isso é bom, né? A vida, somos seres que, como é que eu vou te falar? É, somos um, né? Então, assim, a gente sempre vai mexer um com o outro, seja para a pessoa fazer, né? Se motivar, falar, ai, eu tô tão inspirada, eu tô com uma vontade de fazer isso. Oi, Gisele, boa tarde. Seja pra gente fazer essa coisa, ou vai mexer com o outro de forma que ele não vai te criticar, não vai achar legal, e tá tudo bem, né? E o que ele vai dizer a seu respeito, como eu falei, tem muito a ver com ele do que com você, né? Porque quando a gente critica alguma coisa em alguém, é sempre alguma coisa, sempre tem a ver com a gente do que com o outro, assim, né? Então receba como uma coisa boa, não esquenta a cabeça e presta atenção. E o que eu queria falar com vocês a respeito do que eu tô fazendo, que tá sendo muito bom para mim, tá sendo muito benéfico, é um banho que eu tive vontade de fazer, né? Porque a mulher, nós mulheres, a gente é muito delicada, a gente somos preciosas, os homens também. E nós precisamos de muito carinho, né? E, e a gente precisa lembrar do nosso valor, né? A gente precisa lembrar do amor que a gente tem aqui dentro, que muitas vezes a gente coloca para fora, não coloca pra gente, né? Precisa das ações, como eu falei, não esqueça das ações. Mas me deu vontade de vir aqui falar para vocês sobre. E vocês já viram as blogueiras que elas falam sobre o banho premium, né? De tomar aquele banho, sabe assim? Que elas usam vários produtos e aí elas aproveitam para fazer propaganda desses produtos, né? E tal. Mas assim, realmente, pelo menos uma vez por semana, tira um momento para você tomar um banho, sabe? Ouvindo uma música que você gosta, para que você sinta assim realmente uma deusa, sabe essa coisa gostosa de mulher, né? Que antigamente em algumas culturas a mulher ela era cultuada como deusa, né? Tinha muito isso e com todos os apetrechos, com todos os adornos. Então assim, a gente foi se perdendo ao longo do tempo. E na correria do dia a dia, a gente não tem tempo de cuidar do nosso templo, que é o nosso corpo, da forma adequada, por conta da demanda mesmo. Você tem várias tarefas, você tem várias coisas para fazer, então fica complicado você ter esse momento de você com você. E o nosso corpo é muito precioso, o nosso corpo é um templo realmente. E ele precisa de atenção, ele precisa do nosso toque, do nosso olhar, do nosso carinho, né? Como eu falei para vocês, ele conversa com a gente. Então é muito importante, está sendo muito importante para mim, e eu vou dividir com vocês, e se vocês quiserem fazer, eu tiro esse momento para tomar meu banho, e aí você coloca uma música que você gosta, que te inspira, seja ela qual for, e aí você toma o banho prestando atenção no seu corpo, sabe? Assim, toma aquele banho gostoso, escolhe um sabonete cheiroso, de repente você tem um esfoliante para passar, sabe? E faça desse momento o seu momento. A gente precisa muito disso, né? De se dedicar a gente, de se devotar pra gente, não pros outros. A gente precisa cultuar o nosso templo e parar de ficar puxando o saco dos outros, parar de idolatrar artista, fulano de tal, não sei quem. A gente precisa disso da gente com a gente, né? Então esse banho ajuda muito, né? Repito, precisa de ação também. Não adianta nada você ficar ali toda concentrada, sair dali, esquecer tudo e não fazer nada do que você precisa fazer. Não adianta nada. Mas se você tá aí na ação, fazendo sempre uma coisa diferente, você tá fazendo por você as coisas que você precisa fazer por você, então vai te ajudar.
vai te ajudar a te despertar para você, a despertar mais o amor, a autoestima. Aí você coloca essa música lá no banheiro para você. Se você gosta de incenso, você acende um incenso cheiroso lá dentro do banheiro, né? Dependendo se eu ficar muito sufocada, né, que vai estar fechado. E fica gostoso porque tá frio, então dá aquela fumaça, assim, ai, fica um clima gostoso. Tem gente que tem luz colorida no banheiro, eu não tenho, mas eu vou providenciar, porque eu acho que tem muito a ver, né? Tem gente que faz tratamento com cores, né? Com, eu acho que é cromoterapia que chama. As cores, elas mexem sim com a gente. É, as cores têm um significado, enfim. Se você gosta de alguma cor, você põe, se você tem isso aí no seu banheiro, ou se você pode levar para o seu banheiro, é gostoso, né? Aí você pode pôr uma luz azul. Me veio assim, azul, mas aí é com você, né? Cada um que sabe. E ou rosa, sim, sei lá. E aí você toma aquele banho prestando atenção em cada pedacinho do seu corpo, falando para você um monte de coisa, sabe? Fala que você é valiosa enquanto você tá ali, que você é importante, que você é única. Você falando pra você e vai se lavando e vai se cuidando. Aí você faz uma massagem, né? E aí você aproveita de repente para passar algum creme no rosto ali. É um banho mais demorado, que precisa mais de um pouquinho mais de tempo, né? Então faça isso na hora que você tiver um tempo. Tem me ajudado muito, é bem gostoso, sabe? Você tirar esse momento assim para você. E aí você vai, seca o seu cabelo, né? E faz esse momento muito para você. A gente precisa muito desse momento muito pra gente, né? Aí você coloca o significado. Eu tô fazendo isso para cultuar o meu templo. Eu tô fazendo isso para edificar a mulher que eu sou. Eu tô fazendo isso aqui para mim porque só eu posso suprir aquilo que eu preciso aqui em mim. E aí você vai falando tudo isso vai te ajudar de uma forma tão grande. Eu tô me sentindo tão bem depois que eu comecei a fazer isso e eu indico a você. Só que assim, cada um é uma individualidade, cada um gosta de uma coisa, pode ser que você tenha vontade de fazer outras coisas e de vez em quando eu tenho vontade assim de fazer um chazinho de camomila ou de alecrim, aí eu faço, coloco num potinho e jogo no meu corpo, né? Depois que eu termino o banho. E é gostoso, a gente dá uma sensação tão de molezinha. Aí você vai escolher a erva que você quiser, né? Aquilo que te agrada, o que tem a ver com você. Isso não é macumba, isso é um alto valor. Isso é um momento de alto amor, sabe? Você não está evocando nada, você está evocando a deusa que há em você, a mulher que está em você, que precisa de ser olhada, precisa de toque, precisa de carinho, precisa de muito amor e precisa de todo zelo. E isso aí tudo é você, só você pode dar para você, né? Que é muito bom a gente ter ali, é bom a gente ter o nosso companheiro, né? A gente ter o nosso marido, namorado, seja lá o que for, namorada, é muito bom. Mas assim, essa coisa assim, tem que vir da gente, tem que vir da nossa fonte, né? Então eu indico a vocês a fazerem, se vocês gostarem dessas coisas, eu adoro de fazer rituais comigo mesma, né? Acender uma vela, acender um incenso, fazer essas coisas, né? Que é o tal do banho premium que as blogueiras falam e mostram, mas aí você vai fazer na intenção, você vai colocar essa intenção de despertar a tua autoestima, de despertar o valor que há em você, que você é uma mulher foda, que tudo que você fala para você, você cumpre, que seu corpo é um templo, que você é abençoada. E aí você vai colocando tudo aquilo que te der vontade, tá bom? Então é isso, gente. Essa é a mensagem de hoje que eu queria deixar para vocês. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso, tá bom? E aí, se vocês fizerem, depois vocês contam para saber o que vocês sentiram, tá bom? Eu me sinto muito bem, eu fico tão relaxada, eu durmo tão bem, né? Tem vezes que eu faço à noite e tem vezes que eu faço cedinho depois do meu treino, né? Mas eu indico vocês a fazerem esse banho, assim, no momento que vocês, no final de semana, num dia que vocês possam descansar, porque realmente dá uma moleza, sabe? Dá um negócio assim, sabe? É como se parece uma purificação, uma coisa assim. A gente fica molinha, dá vontade de dormir.
Então, se você fizer isso e for pro serviço, eu não indico, porque vai te dar sono, né? Em mim dá, pode ser que em você não dá, não sei, né? Mas é bom assim no final de semana, no domingo, né? Que aí você tá mais em casa, ou você faz, pode ser dia de semana também, mas você faz à noite, porque aí você vai deitar, né? Então, assim, tem esse detalhe aí. Eu não sei, cada um sente de um jeito, né? Mas pra mim dá essa molezinha, uma coisa tão gostosa, e no outro dia eu acordo muito renovada. Então, assim, são os rituais que a gente precisa fazer com a gente precisa se cultuar, voltar pra gente. Não perde tempo com ninguém, não, tá? Cuida muito bem de você. Que aí você já vai estar fazendo muita coisa. E aí, quando você for voltar pro outro, quando você realmente sentir, pô, eu vou fazer isso porque eu tô com vontade, você tá super nutrida, você tá com condições. Porque primeiro você precisa ter condições para ajudar. Não tem como você ajudar se você não tá se ajudando, né? Tá bom? Cuida muito bem de você. Um beijo e até!